Voltamos para falar para vocês um pouco sobre as ISTs, que é a sigla para infecções sexualmente transmissíveis. Mas vocês devem estar se perguntando: ué, mas eu conheço o termo DST, qual a diferença? DST, ou doenças sexualmente transmissíveis, é um termo que não é mais utilizado e ele foi trocado por infecções sexualmente transmissíveis. Para deixar mais claro, que muitas pessoas elas podem estar infectadas pelo vírus, pela bactéria e não estarem doentes, não estarem apresentando sintomas. E ainda assim elas vão estar transmitindo essa infecção. A primeira infecção sexualmente transmissível que a gente vai abordar com vocês é o HIV. O HIV ele é o vírus da imunodeficiência humana. Esse vírus, como é que ele atua? Ele vai atacar o nosso sistema imunológico. O nosso sistema imunológico são as células do nosso corpo que são responsáveis por fazer essa defesa de outras doenças. Por exemplo, quando a gente entra em contato com alguma doença, os nossos anticorpos vão nos defender para que essa doença não atinja a gente de maneira tão forte. Então, o HIV ele vai fazer com que o nosso sistema imunológico fique enfraquecido, fazendo com que a gente fique mais suscetíveis a outras doenças. O desenvolvimento do HIV leva à AIDS. Então, a AIDS ela é diferente do HIV. A AIDS é a doença propriamente dita, quando a pessoa já está com o sistema imunológico completamente comprometido. E o HIV é a pessoa portadora do vírus. O HIV ele pode ser transmitido pelo sexo. O sexo sem proteção, pode ser sexo oral, pode ser sexo vaginal, pode ser sexo anal. Qualquer sexo sem proteção, sem o uso da camisinha, você está suscetível a pegar o HIV, se você não conhece o seu parceiro. Ele pode ser transmitido também da mãe para o bebê no parto, na gestação e também na amamentação. Pode ser transmitido pelo uso compartilhado de seringas e também através de objetos cortantes que são capazes de furar objetos que não estão esterilizados. Então são essas as formas de transmissão. O HIV é uma doença que não tem cura. O tratamento do HIV ele pode te dar uma vida completamente normal. Só que é um tratamento que é oferecido pelo SUS, é um coquetel de medicamentos que você toma, são muitos medicamentos que vai ajudar a fortalecer o seu sistema imunológico. Porém, é uma doença que não tem cura. O diagnóstico ele é feito através do exame de sangue, é um exame específico para HIV e também pode ser feito através do teste rápido. Esses dois exames, o teste rápido principalmente, ele é disponível em qualquer clínica de saúde. Então, se você fez sexo sem camisinha com alguém que você não tem intimidade, alguém que você não conhece o histórico dessa pessoa, é importante a gente estar buscando uma clínica de saúde para a gente estar fazendo esse teste para saber se a gente entrou em contato com esse vírus ou não. Por isso, é muito importante o uso da camisinha. Agora nós vamos falar sobre o HPV, que é uma infecção causada pelo papiloma vírus humanos. É uma infecção também sexualmente transmissível, ou seja, é transmitida através de qualquer contato sexual, o que é importante ressaltar, porque ele pode ser transmitido mesmo que não haja penetração. Existem vários tipos diferentes de HPV e o principal sintoma da maioria deles é o aparecimento de verrugas na região genital. Essas verrugas elas não coçam, não doem, elas aparecem espontaneamente. E também existem alguns tipos do vírus que eles são mais graves, eles podem causar câncer do colo do útero. Esses sintomas eles podem levar até 20 anos para aparecer depois que a pessoa é infectada pelo vírus. E é por isso que a prevenção é muito importante. Hoje em dia, a forma mais eficaz de prevenção do HPV é através da vacina, que é disponibilizada pelo SUS. Essa vacina ela é dada para meninas de 9 a 14 anos e meninos de 11 a 14 anos também, além de pessoas que têm imunidade deficiente. Para as mulheres, outra forma de prevenção muito importante é através do exame Papa Nicolau, o exame preventivo, como é mais conhecido, pois ele detecta de forma precoce o aparecimento dessas lesões e das verrugas, o que previne também o câncer do colo do útero. E é claro que por se tratar de uma IST, o HPV também pode ser prevenido através do uso de preservativos durante as relações sexuais. É uma doença em que a gente trata os sintomas, que são as verrugas que aparecem na região genital, conforme eu já expliquei. Mas o vírus em si, ele não sai do nosso organismo. A gente tem que estar sempre rastreando o aparecimento de novas lesões. Agora a gente vai falar da clamídia.
A clamídia, ela é uma infecção sexualmente transmissível também, ela é transmitida através das relações sexuais. Ela não é uma infecção muito conhecida, apesar de ser a infecção sexualmente transmissível com maior prevalência no mundo. A clamídia, ela é diferente porque os sintomas dela não são sintomas claros, eles podem ser confundidos com outras doenças, como por exemplo, os sintomas da clamídia são dor e ardência para fazer xixi, vai ter um aumento na quantidade de vezes que você vai fazer o xixi, então você vai fazer xixi mais vezes do que você está acostumada a fazer. A mulher pode apresentar uma dor abdominal, também pode acontecer a presença de secreções nas genitálias. Então, são sintomas que não são específicos, são sintomas que podem ser confundidos com outras doenças. Por isso que a clamídia é muito transmitida, porque muita gente não sabe que tem, continua transando sem camisinha e transmitindo. Por isso que ela tem uma alta prevalência no mundo. Ela é uma doença que pode ser também transmitida da mãe para o bebê na hora do parto. O problema da clamídia é que no homem ela pode causar a inflamação do epidídimo, que é o local que tem o armazenamento do espermatozoide, e também pode levar à inflamação dos testículos. E o que vai acontecer? Essas inflamações vão impedir a passagem do espermatozoide. No caso da mulher, a clamídia ela pode provocar a doença inflamatória pélvica. É uma doença que, além dos sintomas básicos, ela pode ter um agravamento. Ela só pode ser evitada com o uso da camisinha. A próxima infecção sexualmente transmissível que nós vamos falar é a sífilis, que é uma doença causada pela bactéria Treponema pallidum. É uma doença que a gente tem que ficar muito atento, porque hoje em dia os casos têm crescido muito aqui no Brasil. A sífilis tem diferentes estágios e diversas formas de se manifestar. E diferente das últimas ISTs que a gente acabou de citar, a sífilis tem tratamento e tem cura. Além de poder ser transmitida através da relação sexual sem preservativo, ela também pode ser passada da mãe para o bebê durante a gravidez ou durante o parto. Esse estágio da sífilis a gente chama de sífilis congênita. Na primeira fase da sífilis, o principal e único sintoma é o aparecimento de um machucadinho de uma lesão na região genital, normalmente no local onde está infectado pela bactéria. E essa lesão ela não coça, ela não dói e ela some sozinha depois de alguns dias. Já na segunda fase da sífilis, que pode aparecer até 6 meses após a infecção, aparecem várias manchas pelo corpo, inclusive na palma da mão, na sola dos pés, que também não coçam e não doem. Aí nessa fase a pessoa também pode sentir um mal-estar, febre. Existe também a fase latente da sífilis, que é onde pode ficar décadas sem ter sintoma nenhum, mas a pessoa ainda está infectada. E a última fase, que é a fase terciária da sífilis, ela é um pouco mais grave, ela pode atingir vários órgãos e pode levar até a morte. O diagnóstico para sífilis ele é feito através de um teste rápido, que todos podem fazer porque ele está disponível pelo SUS. Inclusive, a grávida, quando ela faz corretamente o pré-natal, esse teste rápido ele tem que ser feito para evitar, inclusive, a sífilis congênita, que é passada da mãe para o bebê, que eu já falei anteriormente. O tratamento é feito através de um antibiótico que é muito conhecido, que é a Bezetacil, então a pessoa tem que ir tomar as injeções durante um certo período. E é muito importante que o parceiro da pessoa diagnosticada também faça o teste rápido e comece logo o tratamento. Outra infecção sexualmente transmissível é a herpes genital. A herpes genital é transmitida por um vírus e ela se manifesta nas genitálias masculinas e femininas e ela aparece em um formatinho de bolhas. Essas bolhas elas podem coçar, elas podem arder e podem até formar pequenas feridas. Qual é a característica da herpes genital? Ela não tem cura. Então a pessoa vai apresentar esses sintomas, após um tempinho esses sintomas vão passar, a pessoa não vai apresentar mais nenhum sintoma, vai ficar um tempo sem apresentar essas bolhas com essas coceiras e ardência. E quando a pessoa estiver passando por um momento, por exemplo, de estresse, um momento que o sistema imunológico dela está muito abalado, muito acometido, um momento de muitas tensões na vida dela, pode acontecer dessa doença se manifestar novamente. Então, quando ela retorna, ela pode permanecer por dias, meses e até anos. Então, ela não tem cura, existe um tratamento para as bolinhas, para as feridas. Porém, é uma doença que, se você tem uma vez, você não
consegue mais a cura para ela. E é importante que, se você tiver herpes genital e você tiver com os sintomas, você evitar fazer sexo nessa época que você está apresentando esses sintomas, porque quando você está com a doença aflorada, com os sintomas, é muito mais fácil de você poder contaminar a outra pessoa. Então recomenda-se que, se você está com essas bolinhas, esses machucadinhos, você evite fazer sexo nesse período até conseguir que esses sintomas passem de vez. Por isso, sempre usem camisinha para que essas doenças não se perpetuem, porque elas podem ser transmitidas mesmo a pessoa assim estar apresentando sintoma algum. A última IST que nós vamos falar hoje é a hepatite B. Existem diferentes tipos de hepatites. Essa em específico ela é causada pelo vírus da hepatite B. Ela pode ser transmitida através do contato sexual, sem preservativo, da mãe para o bebê durante a gestação ou durante o parto, e também através do uso compartilhado de materiais que cortam ou perfuram e que não são corretamente esterilizados, como, por exemplo, seringas, agulhas, alicate de unha, lâmina de barbear, aquelas agulhas para tatuagem, para colocação de piercing. Os sintomas da hepatite B, eles podem ser bem graves, pois a doença ela vai evoluindo sem que a gente perceba. Ela é uma doença silenciosa. Ela acomete o fígado. Quando os sintomas aparecem, eles são de enjoo, de vômito, de tontura, que são sintomas bem comuns, né? Não são tão específicos. Ela também pode ser diagnosticada através de um teste rápido, que também está disponível pelo SUS. E assim como todas as outras ISTs que são causadas por vírus, como por exemplo o HIV, o HPV, que a gente já falou com vocês, a hepatite B também não tem cura. O tratamento é feito através de medicamentos que a pessoa toma para atrasar a evolução da doença. Mas além do uso dos preservativos durante as relações sexuais, a melhor forma de se prevenir da hepatite B é através da vacina, que também está disponível no SUS.